Vamos lá. Quem ficou curioso com relação ao tema? Gente, vocês devem muito à minha irmã, a Júlia, porque quando eu comentei um pouquinho sobre o que eu gostaria de falar com vocês aqui nessa noite, ela falou, a imagem que eu tenho é de um donuts. E parou assim e falou, é um donuts. Deu, tá bom. Profundo, né? Preciso trabalhar com isso agora. Aí, continuei orando a respeito e tudo, e Deus me deu um direcionamento bem bacana. Eu tenho muita coisa para falar, daria para fazer a conferência Donuts da vida de vocês, mas, né, por que quando a gente vê uma foto como aquela ali, a gente fica com tanta vontade de comer o que está na foto? Que é bom, quem já comeu acha que é bom, é bonito, não é bonito? Você olha assim, você fica, nossa, que bonito. É doce, é muito importante, porque quem é formiga gosta bastante de doce. E algumas pessoas podem dizer que é porque é gringo, então a gente gosta de tudo que é importado. Então você olha assim, se tem um nome mais chique, você fala, cara, deve ser bom porque veio lá das gringas, então deve ser sensacional. Mas, você sabe me dizer o que há de errado com aquela rosquinha ali? Tem um buraco no meio, ó. Tem um buraco no meio. Tira metade da coisa mais gostosa. Não seria melhor se ele fosse inteiro? Existem donuts inteiros, mas por que o mais popular é esse com o buraco no meio? Por causa do Homer. Quem assiste Simpsons sabe. Não, gente, existe uma história de que o donuts era inteiro, mas tinha um cara que era enjoado e ele resolveu fazer o buraco para ver se fritava a massa por completo, porque o meio da massa ficava cru. E ele tirou aquele pedaço assim e popularizou aquilo. Por um acaso, ele é o fundador do Dunkin' Donuts. Então, né, é a história que se popularizou e ele reivindica a invenção do donuts como a gente conhece hoje para ele. Não lembro o nome do cara agora porque eu não anotei. Mas se vocês pesquisarem a história do donuts, vocês vão ver isso. Mas é um sacrifício tirar uma parte tão gostosa disso. A gente olha, mas beleza, pode ser que a massa esteja realmente crua ali no meio. Mas por que ela estava crua a princípio? O que aconteceu? Foi o tempo da temperatura do fogo? Foi o óleo que não fritou? Alguma coisa no ingrediente que estava mais ou menos? Então, eu gostaria que vocês prestassem atenção nesse aviso. As nossas vidas, elas podem vir de contextos diferentes, totalmente. Ou seja, podem existir 1001 receitas de donuts diferentes. Mas o consenso do vazio é o mesmo. Então, ainda que a gente seja crente, vai ser aquela coisa linda ali. As pessoas vão olhar para a nossa aparência e vai falar, nossa, que bonito, ó, tem uns confeitinhos, tem umas coisinhas bonitinhas naquele cara. Mas você está buscando algo que não te preenche. E tem aquele vazio ali de você que você não se contenta com nada. Você sempre acha, eu tenho que fazer mais para ajudar na igreja. Eu tenho que fazer mais para ajudar em casa. Eu tenho que ter mais dinheiro, eu preciso ter mais comida, eu preciso... 1001 coisas. E você se esquece de qual é o verdadeiro sentido da sua vida. Você não sabe encontrar satisfação em nada, a não ser que você realmente se foque no que é eterno. Então, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês vão usar muito ela hoje, em Provérbios 27, 20. Provérbios 27, 20. (27 e 20). Todos acharam? Então, vou lá. Como a morte e a destruição nunca se satisfazem, assim os desejos do homem nunca são saciados. Então, vocês tendo isso em mente, eu forcei meio que um acróstico da palavra donuts para encaixar na pregação de hoje. O D é de dinheiro. Sempre parece que quanto mais dinheiro a gente tiver, melhor vai ser a nossa vida.
Então você idealiza aquilo. Não, Deus, mas se eu tiver mais dinheiro, nossa, eu vou poder ajudar tanto no teu reino. Eu vou poder dar tanto para a obra do Senhor. Eu vou poder fazer viagem missionária, eu vou poder investir no material das crianças, eu vou poder fazer mil e uma coisas, e você dá aquele sentido santo para a sua busca pelo dinheiro, mas, na verdade, aquilo nunca vai te satisfazer, porque quanto mais você tiver, mais você vai querer. Então, em Lucas 12, 14, agora a gente vai viajar lá para o Novo Testamento, Jesus fala sobre isso. Lucas 12, 14. Eu vou ler rapidinho aqui para vocês. Diz o seguinte: Jesus respondeu: Amigo, quem me pôs como juiz sobre vocês para decidir essas coisas? E o 15. Em seguida disse: Cuidado, guardem-se de todo tipo de ganância, porque a vida de uma pessoa não é definida pela quantidade de seus bens. Então não importa se você tem muito ou se você tem pouco. Por que você não ajuda a causa de Cristo com o que você já tem? Ah, Deus, mas nossa, vai faltar para pagar a minha água, vai faltar para pagar a minha luz. E tudo bem, é necessidade. Mas a questão é, às vezes a gente gasta lá R$20, R$25 num lanche que vai durar 5 segundos. Você vai comer feito um brutamontes aquilo, e aquilo vai passar, aquele efeito da saciedade vai passar. Donuts mesmo é uma coisa super cara. Eu adoro donuts. Mas você olha o preço daquilo na vitrine, você não tem coragem de comprar, porque você pensa, vou gastar R$3 numa rosquinha, que vai me fazer feliz por 5 segundos, porque eu vou ser muito esganada, que eu estou com tanta vontade de comer aquilo, que eu vou comer de uma vez. E daí, foram R$3 que foram para nada. Ah, mas eu fiquei feliz por um pouco. Foi, mas passou, era passageiro. Então, nós devemos saber que o disfarçar de piedade, o nosso desejo por dinheiro, não vai tornar isso mais santo ou menos santo. Deus, Ele dá para a gente, e a gente tem que ser grato pelo que a gente tem. O O é de orgulho. Então, nossa, mas orgulho é pecado. Você já pensa assim, já de cara. Orgulho é pecado, então ela vai falar de uma coisa que, não, eu não faço isso. Mas tem aquele sentimentozinho assim, você já sabe que eu passei em tal faculdade, passei em 3º lugar em tal faculdade. E quando você vai falar, você não fala só, eu faço tal curso. Não, eu passei em 3º lugar na faculdade fulano de tal, com tantos concorrentes por vaga, e aquilo aumenta na tua cabeça, mas foi para a glória de Deus. Nossa, Deus me deu a capacidade, Deus me deu a inteligência, e eu passei porque foi Deus quem quis. Foi realmente Deus quem te colocou ali. Mas você dá uma supervalorização para aquilo, e aquilo pode estar levando o seu irmão a pecar. Aquilo pode estar fazendo com que a pessoa que está ouvindo aquilo entenda, nossa, a pessoa se acha, né? Porque onde já se viu, está lá contando vantagem. E o que é uma bênção para você, deixa de ser bênção, porque você está levando outros a pecar. Então, do orgulho ali, você fica assim meio... Porque o texto que eu vou ler é bem punk, mas é em 2 Timóteo 3, do 1 ao 4. Lá no finalzinho já. Vou ler rapidinho aqui. Diz assim: Saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas. Não terão afeição nem perdoarão. Caluniarão outros e não terão autocontrole. Serão cruéis e odiarão o que é bom. Trairão os amigos, serão imprudentes e cheios de si, e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Então você ama tanto aquilo, nossa, consegui um emprego na empresa dos meus sonhos. E você, ao invés de contar aquilo como bênção, de uma maneira santa, você transforma aquilo num objeto de seu orgulho. Então, eu alcancei aquilo, eu conquistei aquilo. E isso acaba se tornando uma coisa ruim para você. O N é de notificações. É aqueles numerozinhos assim que brotam na tela do seu celular o dia inteiro. E você adora aquilo. Você ama. Nossa, fulano de tal me mandou mensagem. Olha só que engraçada essa piada que está nesse grupo do WhatsApp. Olha que legal, eu tenho 20 curtidas na minha foto do Instagram que eu publiquei há 1 segundo atrás.
Nossa, eu sou famoso, eu tenho milhares de seguidores no Twitter. E assim você fica alimentando aquele desejo por reconhecimento. E nesse ponto a gente tem aquela coisa assim da sociedade te cobrar isso. Eu conheço pessoas que não têm WhatsApp, não têm Facebook e malemar tem telefone. E daí você fica assim, como que eu faço para falar com você? Como que eu faço para saber da sua vida? Porque você torna aquilo tanto, assim, é bom, é uma coisa que aproxima as pessoas, realmente. Eu mato a saudade dos meus amigos de São Paulo através da internet, é o único modo que eu tenho. E dos parentes que moram longe, essas coisas são para o nosso bem. Mas às vezes você se torna tão escravo disso, eu tenho que ver o que o fulano está comentando na minha foto, me chamou de linda, ai que legal, agora eu estou feliz. Nossa, me achou bonita, então tá ótimo. E você vive baseado nessas coisas. E o maior exemplo que eu tenho disso é de João Batista. João Batista teve o reconhecimento do próprio Cristo. E o que ele falou em João 3,30? É necessário que ele cresça e que eu diminua. João Batista não queria que as pessoas olhassem para ele. Ele falava, eu só estou apontando o caminho, só estou apontando para o Messias. Não olhem para mim, olhem para Cristo. Então, as pessoas que estão visitando o seu Facebook, o seu Instagram, o seu Twitter, qualquer coisa que você tenha aí, elas estão vendo mais Cristo ou mais você? Eu, às vezes, me policio, porque tem umas coisas que eu realmente gosto, assim, que eu quero compartilhar no Facebook, mas aí eu fico pensando, poxa vida, vai ser um negócio só para mim. Porque aquilo não vai glorificar a Deus em nada, é uma coisa que eu gosto. Então, uma determinada série que eu assisto lá, uma frase da série. Os outros, nossa, beleza, eu assisto também, mas e Jesus nessa história? O que ele vai ser glorificado com isso? Então, é claro que tem lugar para o nosso prazer nessas coisas. A gente pode, sim, usar esses objetos a fim de alcançar outras pessoas com o Evangelho e, ao mesmo tempo, eu não vou deixar de ser a Débora, porque eu estou postando um versículo, mas eu também não vou deixar de ser cristã, porque eu estou postando uma selfie minha. Mas a gente tem que tomar cuidado com o tempo gasto nessas coisas, a escravidão que a gente tem com isso. Em outro lugar, a gente vê em 2 Coríntios 10:18, e nesse eu queria que vocês abrissem também. Vamos descobrir o livro da Bíblia hoje, gente. 2 Coríntios 10:18. Diz o seguinte: quando alguém elogia a si mesmo, esse elogio não tem valor algum. O importante mesmo é ser aprovado pelo Senhor. Se Jesus fosse teu amigo no Facebook, ele ia ficar feliz com as coisas que você posta? Ele ia olhar, nossa, que foto legal que essa pessoa está postando, com todo mundo do GC, todo mundo reunido, bonito, glorificando o meu nome. Ou ele ia olhar assim, nossa, que legal. A pessoa ali postou assim, 50ª selfie dela hoje. Eu estou vendo a cara dela de novo. Legal. E daí? Mas às vezes até posta um versículo junto. Beleza, está glorificando a Deus pela sua beleza, mas né? Tome cuidado com a forma como você coloca essas coisas para os outros. Porque tem muita gente também, né, que está só dependendo do nosso testemunho para reconhecer a Cristo. U é de utopia. É uma palavra um pouquinho mais difícil, mas a utopia é quando eu tiver tal coisa, quando eu me formar, quando eu tiver meu emprego, quando eu estiver casada, quando eu estiver com os meus filhos, quando eu for morar no exterior, quando eu voltar do exterior, quando eu fizer missões, você fica sonhando com o mundo ideal. Quando eu me livrar das dívidas, quando as coisas acontecerem. Mas eu estou fazendo a minha parte para que isso aconteça. Mas às vezes a gente sonha tanto com o futuro e a gente conta tanto com o futuro, o nosso futuro aqui presente, que a gente esquece de quanto isso pode nos afastar de Deus. Mas eu estou sonhando com uma utopia assim, quando eu tiver tempo para servir ao Senhor na igreja. Tá, mas
O que você já está fazendo hoje por Deus? Hoje, o hoje importa. E agora, Provérbios lá de novo, diz o seguinte, Provérbios 27:1. Não conte vantagem a respeito do futuro, porque você não sabe o que amanhã o trará. Então você fica contando assim, nossa, amanhã eu vou levantar, vou fazer meu cafezinho bonitinho, vou ir glorificar o Senhor na igreja depois de tudo acontecer na minha vida, vou voltar para casa, vou ter um dia de descanso maravilhoso. E daí você acorda, você recebe uma ligação de alguém que está no hospital, daí você já começa a amaldiçoar aquele dia. Nossa, poxa vida, né? Meu dia já começou ruim. Ou o teu filho passou a noite inteira tossindo. Alguma coisa acontece que o teu dia não foi tão bom. E é só o amanhã. Quem dirá o futuro? Quem dirá ficar imaginando as coisas lá na frente? Eu sou uma pessoa que sonha muito. Que tem aquela cabeça assim, eu tenho meus 5 anos planejados, meus 10 anos futuros, meus 15 anos futuros. Tenho tudo numa caixinha. E algumas coisas Deus já me quebrou bonito com relação a isso. Eu achava que eu ia sair de seminário, já ia estar casada, já ia sair para missões, já ia viajar ao mundo. Aí Deus já falou, não, filha, não é assim que vai funcionar. Até o país que eu tinha sonhado, Deus falou, não, calma, não é assim. Então, Deus tem as suas formas de trabalhar. E Ele vai te guiando pelo caminho que Ele quer que você caminhe. Mas você precisa estar atento a isso. Porque você não sabe o que o amanhã vai te trazer. O amanhã pode trazer uma consequência, uma decisão, alguma coisa que vai te conduzir para uma vereda muito melhor. Mas eu estou sofrendo hoje, mas, né? É aquela história. O processo do amadurecimento, o processo para chegar onde Deus quer que você chegue, que é glorificar ao nome dEle acima de todas as coisas, é algo que vai ser trabalhoso, dolorido, mas é um processo que depois você olha assim, puxa vida, Deus, eu não abro mão de nenhum minuto do que eu passei, pelo que o Senhor fez na minha vida. Pelo que o Senhor fez, não por aquelas decisões ruins que a gente tem, viu? O T é de tempo. Então, ali em Salmo 90:10, Moisés fala da questão que alguns vivem 70, outros chegam aos 80 e o resto disso é só cansaço e fadiga. E a gente olha, Deus, mas nossa, eu só vou viver 70 anos. É muito pouco. Eu tenho pouco tempo, eu só tenho 24 horas por dia, Deus. Faz alguma coisa, multiplica meu tempo. Eu preciso fazer muitas coisas para o Senhor. E você vive naquela pressão pessoal de que Deus precisa multiplicar seu tempo, precisa fazer algo acontecer de espetacular na sua vida, para que o seu tempo, nossa, agora eu estou na presença do Senhor, agora eu estou em câmera lenta. A partir do momento que eu pisei para fora da igreja, meu Deus, o tempo passa muito rápido. E não, o tempo é o mesmo para todo mundo. Jesus teve um pouquinho mais de 30 e poucos anos de vida aqui na Terra. Mas o tempo dele foi o necessário para cumprir o que Deus queria para ele. Então, o teu tempo é necessário para cumprir o que Deus quer para você. Então, às vezes a gente olha assim, nossa, tem pessoas tão novas que morrem, tem pessoas tão idosas que ainda estão lá dando trabalho, aquela coisa assim. Mas Deus, ele tem um propósito para cada coisa. E o nosso tempo é um propósito ideal de Deus. Então, foi Deus quem fez o sistema solar funcionando daquele jeitinho, a rotação da Terra perfeita, com a inclinação perfeita, para que o nosso dia tivesse a quantidade de horas necessárias para que a gente vivesse na presença dEle. Então, eu só tenho o tempo do meu trabalho e daí eu chego em casa, já estou exausto. Quando é que eu vou conseguir ter um tempo de qualidade com Deus? Quando é que eu vou conseguir falar com Deus? Às vezes, no teu tempo de almoço, lá eu tenho 5 minutos no banheiro, vai lá no banheiro e ora. Quando você está lá, escovando os dentes, está orando, está falando com Deus. É remir o tempo, é cuidar das coisas do Senhor nos pequenos detalhes, naqueles pequenos segundos que você gasta, às vezes, abrindo uma porta. Deus, obrigado pela segurança da minha casa, porque eu estou tendo o privilégio de abrir a minha porta e entrar com segurança. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor está aqui comigo no ônibus, o Senhor está aqui enquanto eu estou tomando banho, o
Senhor está aqui enquanto eu estou me preparando para dormir, eu estou vestindo pijama, estou conversando com alguém que está no meu quarto, tudo. Mas em todas as coisas serem levadas para Deus com relação ao nosso tempo. E por último, que eu ainda não estou acabando, tá, gente? Ainda tem muita coisa, eu falei que tinha muita coisa. O S é de sentimentalismo, que entra tanta coisa aí que poderia colocar, né? Então, o sentimentalismo é o síndrome do ninguém me entende, ou a sexualidade mesmo, o sofrimento, então ninguém sabe pelo que eu estou passando. E eu gostaria de convidar vocês para abrir em 1 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia também. Primeira Pedro 3, versículo 18, que diz o seguinte: Pois Cristo também sofreu por nossos pecados de uma vez por todas. Embora nunca tenha pecado, sofreu pelos pecadores a fim de conduzi-los a Deus. Sofreu morte física, mas foi ressuscitado pelo Espírito. Agora pula lá para o capítulo 4, versículo 1 e 2. Portanto, uma vez que Cristo sofreu fisicamente, armem-se com a mesma atitude que ele teve e estejam prontos para também sofrer. Porque, se vocês sofreram fisicamente por Cristo, deixaram o pecado para trás. Não passarão o resto da vida buscando os próprios desejos, mas fazendo a vontade de Deus. Aí está a nossa questão. Às vezes a gente fica, nossa, Deus, eu estou aqui abrindo meu coração para o meu discipulador, eu estou aqui falando uma coisa para o meu pastor, está acontecendo muita coisa na minha vida e, nossa, ninguém me entende, ninguém sabe o que eu estou passando. Mas Cristo sabe. E Cristo capacitou pessoas para estarem ao seu lado também, que elas vão te entender pelo amor cristão. Não é uma coisa assim, nossa, mas fulano de tal nunca casou, então não pode me dar um conselho matrimonial. Mas se ele lê a Bíblia, ele pode chegar para você e te dar uma exortação, às vezes, por uma coisa que você está passando. Então, Deus tem os meios de usar as pessoas e as situações para que a gente entenda que Cristo já sofreu tudo por nós. Cristo já levou tudo por nós. Então, não há nada nesse mundo, não há nada no quesito da sexualidade, não há nada no quesito dos nossos sentimentos, que Cristo já não tenha levado com Ele. Então, não tem uma tentação maior do que a gente possa suportar, não tem aquele sentimento ruim que a gente não possa entregar para Cristo. Cristo já levou tudo com Ele. Então, é só chegar e entregar as coisas para Ele. E agora... Mas o que a gente pode fazer? Se todos nós somos cristãos e nós temos esse buraco. Eu passo por todas essas coisas aí que eu falei. Todos esses donuts aí da vida eu faço. Faço tudo errado. Confie. Agora eu vou pedir para vocês abrirem no Salmo 23, embora nem todo mundo precise abrir, porque alguns devem ter feito a lição da escola bíblica dominical e devem ter decorado. Eu nunca decorei, que vergonha. Sei algumas coisas, mas não tudo. Salmo 23. Diz o seguinte: O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova as minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim, ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo vale escuro da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e viverei na casa do Senhor para todo sempre. Então, gente, Deus é o nosso pastor, é Ele quem conduz a nossa vida. Então não tem falta de dinheiro, não tem aquela situação chata assim, né? Que a gente enfrenta, que Jesus já não tenha entendido, que é uma direção dele para a sua vida. Ele está te ensinando alguma coisa com aquilo, ele está usando aquilo para te ensinar algo. É Ele quem nos protege. Então, é assim que Ele nos dá prazer.
Para quem lembra bem da história de Davi, sabe que Davi enfrentou alguns perigos para cuidar do seu rebanho, das suas ovelhas. E Deus faz isso por nós. Ele enfrenta todos os perigos pela gente, toda aquela dor, aquela distância que a gente teria que enfrentar por causa do pecado, Deus enfrenta por nós. Deus leva com Ele. E ali no Salmo 23 a gente tem que Ele nos faz repousar em verdes pastos, que nada nos vai faltar, que Ele leva a gente para junto de riachos tranquilos, renova as nossas forças, guia-nos pelo caminho da justiça. Para quê? Para honrar o nome dEle. Então não é o nome teu que vai ser, nossa, Deus está cuidando de mim, nossa, Deus me ama tanto. Mas não é só porque Ele te ama que Ele está fazendo isso, Ele está fazendo isso para a glória ser dEle. Então dê para quem merece a glória. Não fica com aquilo para você. Deus não vai deixar de te dar porque você está ali sendo orgulhoso. Mas não fica com aquilo retido para você, dê a glória para Ele. Assim as coisas vão fluir na sua vida. E vão aumentar o potencial com os seus olhos na eternidade. Então você não vai olhar assim, nossa Deus, quando eu tiver tal coisa, quando eu fizer tal coisa para o seu reino. Não, você vai entender que o seu dia a dia já vale, o seu dia a dia já é importante. E que isso vai se refletir na eternidade. Porque essa vida é só o começo. A gente só vai contar os anos dessa vida. Depois a gente nunca mais vai contar. A partir do momento que a gente se encontrar com Cristo, a gente vai olhar para Ele e vai falar, poxa vida, Deus, agora não tem mais tempo. Agora a gente tem aqui, a gente pode aprender com o Senhor, a gente pode viver a plenitude do que o Senhor desejou para a gente desde o começo. E se você fica ansioso pela falta, se você sonha demais com algo surreal que não vem da parte de Deus, se você se orgulha demais pelas suas conquistas sem reconhecer que a sua aprovação deve vir de Deus, e se você gasta seu tempo e depois tem a tendência de reclamar da falta dele para servir a Deus, eu te convido para ler e reler e reler e reler o Salmo 23. Tem outros versículos aqui que eu só vou citar para vocês e vocês podem procurar em casa depois. 1 Coríntios 10, 31, que é o quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Romanos 14, 8, que é quer vivamos ou morramos, vivemos para o Senhor. Fazemos isso para o Senhor. E Colossenses 1:10, que tem ali um finalzinho de uma oração de Paulo que é muito jóia. Esse buraco nas nossas vidas só pode ser anulado pela plena satisfação em Deus. A partir do momento que a gente olha mais para Deus do que para a gente mesmo, o dinheiro que a gente tem, mesmo que esteja faltando aos olhos do mundo, vai ser suficiente para a gente. Aquele momento, aquela tanto de notificações que a gente tem, eu não sou famoso. Mas tem lá 2, 3 pessoas, nem que seja nossa mãe, nossa avó, curtindo as nossas coisas e falando que nos ama. Poxa vida, Deus deu alguém para amar a gente. Não pelo aquilo que a gente oferece, mas por aquilo que Ele fez com que a sua vida resplandecesse. Então, que a nossa vida realmente seja um reflexo disso, que nada nos falta. Nada nos falta. E é somente nele que a gente vai ter o descanso completo. Então, agora eu vou pedir ali para pôr a musiquinha para vocês.